Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando mais um Plantão do Rock. Hoje estamos aqui com ele que é polivalente. No programa, no Sala de Prescrição, a gente falou que Deus é onipotente, é onipresente, onisciente. Ele é o onipresente dos programas do Sindicato Médico. Eu tô falando do meu amigo médico. Ele vai contar a trajetória dele. Médico anestesista que se dedicou e se dedica para o tratamento da dor. É uma referência nessa área. Tem um programa sobre isso, o Educador, que a gente conseguiu, não vou falar repatriar, parcerizar aqui com o sindicato. E, além de tudo, uma coisa que vocês não sabem, o lado dele, um lado fortíssimo, diria, ele vai nos dizer em que percentuais, mas talvez 50% da vida ou mais, é um músico de instrumentos de sopro. Tô falando do Dr. João Marcos Riso. E aí? Dr. Jefferson, é um prazer estar aqui novamente nesse estúdio, né? Onde sou, como diz, onipresente. Eu acho que eu vou ter que fazer um puxadinho aqui dentro, já fico botar aqui, na cama e dormir. Na cama, né? Mas, cara, é muito bom poder falar dessa trajetória, né? Que mistura medicina com música, né? E falar um pouco da nossa experiência aí, tanto com o jazz, né? Eu sei que o plantão é de rock, mas tanto no jazz quanto no rock, no blues, né? Da nossa banda que tu conhece bem, que é a First Aid Medical Band, e do trabalho solo ali, que faço também com um colega médico, que é o Daniel Rosa, meu parceirão, que a gente colocou na praça aí, que é a 4 em Ponto, né? Que é dedicado a resgatar o jazz lá desde os anos 30 até os anos 70, 80. Mas antes tinha outro nome o projeto, aquele que era Domingos, lá no 16. Ele tinha outro nome, aquele né? era um projeto que não envolvia bem... Aquele era um projeto apoiado pela First Aid Medical Band, né? Que era a 16 Jazz, né? Que era... nos domingos à noite, bem cedo, assim, a gente fez, eu acho que uns 8 domingos sequenciais e teve coisas, assim, históricas que a gente fez. Teve que até é muito minha amiga, a filha do pianista. Isso que eu ia falar, cara. O Adão Pinheiro, que foi um pianista que marcou época, né? Aqui até agora que a gente teve a perda do Luiz Fernando Veríssimo, eles começaram o Jazz Six, né? E o Adão Pinheiro tocou muito com vários grupos, gravou muito aqui em Porto Alegre, foi um pianista de destaque e a gente fez uma homenagem, né? Então a filha dele tocou piano e cantou aquela noite. Teve participação de cantores da antiga, né? E foi bacana, assim, foi um projeto interessante. Ele tinha início, meio e fim mesmo, né? A gente programava que ele demorasse só aquele ano que ele foi feito, mas a gente conseguiu colocar um pezinho na cena jazzística de Porto Alegre, né? Que, por sinal, a gente vive hoje... Eu te diria que a melhor época, né? Claro que lá pelos anos 60 e tal, ela era muito forte. Mas agora a gente tem vários locais para jazz em Porto Alegre, né? Jazz de alta qualidade, assim, se traz muitos instrumentistas bons, inclusive internacionais, né? E a impressão que eu tenho é que agora o jazz e o blues, eles estão mais fortes por outros motivos, né? E esses motivos agora eu acho que são mais... concedem a essa cena em Porto Alegre um alicerce mais sólido. Porque o que eu percebo? A impressão que eu tenho, né?
é que antes existiam mais casas em Porto Alegre Sim. com apresentações ao vivo. Bom, basta lembrar, quando era criança, churrascaria com show de boleadeira e show tradicionalista, tinham várias. E tem aquela coisa do... Porto Alegre era um reduto de chorinho também, né? Daí tinha lá o mano a mano, tinha... Isso aí tudo diminuiu bastante. A cena se tornou menos efervescente em termos de oportunidades para o músico da noite trabalhar. De um modo geral, concordo contigo, assim, aquele músico, como talvez se veja mais em São Paulo, se vê muito disso em Goiânia, por exemplo, com a coisa do sertanejo, né? Tem muita música ao vivo, né? Nós aqui realmente, existe até um ranço, às vezes, que eu já ouvi, de pessoas, vamos lá no tal restaurante. Não vamos lá que tem um cara tocando violão lá. Pô, né? Aí dá aquela, né? Mas churrascaria sempre tinha, né? Tinha coisa, a gente tinha uma cena gaúcha, né? Também bem forte de música regional nos anos 80, 90 ali, né? Eu acho que mais para 80, beirando 90. Mas hoje a gente tem muito show de qualidade, cara. Locais como o Café Fonfon, né? Como o 373, que inclusive se ampliou agora, né? São o Grês, que é um novo espaço que traz muita gente internacional, né? Artistas importantes aqui de todo o Brasil e, claro, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem locais, fora os teatros, né? Que estão sempre com show e projetos grandes. Então, eu acho que tá legal. Sabe? Mas era onde eu ia chegar. Então a gente partiu de uma cena que tinha oportunidades. A gente tinha vindo de temporalmente uma distância entre o início do jazz e do blues nos Estados Unidos e da bossa nova aqui, por conseguinte. A distância era menor, então muito ainda menor. Se bebia muito daquela fonte ao natural. E hoje a impressão que eu tenho é que o público que consome porque estuda sobre aquilo. E existe, por exemplo, locais que são quase que de estudo, né? Nós temos locais que trazem projetos que são destinados a tal ambiente ou tal autor, né? A gente pode pegar o Instituto Ling, pode pegar... Bom, tem vários locais, tem clubes de jazz em Porto Alegre, né? Que são um pouco mais fechados, entre aspas, mas tem um público muito fiel, assim, né? Eu ainda tenho uma crítica que a música instrumental em si, Jefferson, não sei se tu concorda comigo, ela poderia ter aspectos mais palatáveis para o público em geral, né? Que as pessoas aprendam a gostar. Sabe que o nosso projeto esse, que eu citei antes do Daniel, que é o 4 em Ponto, a gente resgatou músicas que entrassem melhor na memória afetiva dos avós, das pessoas que ouviam. Então, trazer músicas de R. Mancini, né? Que o cara já ouviu algum dia, assim, já ouvi isso aí e tal. Então, trazer numa roupagem nova, né? Nós ganhamos um prêmio Açorianos com a Georgia on My Mind, né? Mas num ritmo diferente, né? A gente fez uma releitura dela, respeitando, inclusive na tonalidade original dela. Nós fizemos uma releitura e ficou lindo, assim, o público entendeu, né? Então, quando a gente tocou Days of the Wine and Roses do Mancini, aquela parará, parará, pá, 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 nós fizemos em reggae, né? Respeitosamente em reggae, né? Porque o jazz tem essa coisa de te deixar um pouco mais solto em termos de ritmo, respeitando algumas
coisas harmônicas, né? E a própria evolução dos instrumentos e as improvisações todas. Mas o ritmo é um tipo de improvisação dentro do jazz. Mas a gente quis isso, trazer o público para a gente, né? Porque hoje, se eu digo assim, vou montar uma banda para tocar bebop, eu vou tocar, sei lá, vou fazer uma releitura de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker, né? Vamos supor que eu tivesse qualidade musical para isso, né? Então vou fazer isso aí. Mas tá. É muito difícil o público entender. Tu vai ter que pescar um público muito diferenciado. O rock, cara, o rock tá impregnado nas pessoas, né? Tanto Elvis quanto Beatles, isso impregnou na alma das pessoas. É diferente. O jazz se perdeu muito naquela época, porque ele se elitizou, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa ele deu um salto, mas na época que, por exemplo, o blues ele tentou entrar na era do rock. Os próprios nossos mestres maiores aí, a trinca de reis, né? Tu pode ver que há uma transição clara de B.B. King, Albert King, Fred King, passando de um blues para um rock mesmo. Eles têm músicas gravadas nos anos 70 que são rock puro, né? Então, daí depois teve uma evolução ali, o George Benson já foi outra coisa... Steve Ray Vaughan já foi outra coisa. O Eric Clapton, cara. Já foi outra coisa. Né? Mas a evolução, então o rock aceitou. O jazz não aceitou isso. Né? O jazz ele foi mais contra a maré ainda quando ele, naquela época, deu de frente com o jazz fusion. Né? Que era muito difícil de entender. Hoje se entende melhor o jazz fusion, daquela época psicodélica do Miles Davis, do que naquela própria época. Então ele perdeu muito um cara que vinha do jazz cool, que era aquele jazz melodioso e tal, quando tu vê ele tá aqui quebrando tudo, né? Quebrando dissonâncias que são difíceis de aceitar. E quem ouve os trabalhos dele da década de 70 não imagina que é ele tocando. Tem que ir lá ver e ver quem é que tá fazendo só aquele som. Só se tu som. acompanhou tudo. Porque só se tu acompanhou ele tudo. foi um cara... eu acho que ele foi um dos caras mais... como é que eu vou te dizer assim? Mais camaleão dentro do jazz. Ele se adaptou a várias fases. Mas eu acho que ele se adaptou muito a essa fase de não se dobrar, entre aspas, né? A tendência. Por exemplo, o Brasil teve um pico do jazz graças à bossa nova. Né? A bossa nova trouxe muito do jazz para o Brasil. Pô, eu até fui visitar lá o local e tal. O Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro, né? Era um reduto. Para ter uma ideia, o Chet Baker veio para o Brasil para fazer show no Copacabana Palace, né? E acabou o show antes, que era para correr para o Beco das Garrafas, onde tinha os maiores nomes da música brasileira se apresentavam lá, né? E o público sabia disso. Então a gente tinha um público fiel, né, naquela época, a um local especial, quase um templo das novidades, né? Que era a bossa nova, né? Que era o jazz, né? Foi muito decantado isso. Tem Ella Fitzgerald cantando com Simonal. É isso aí. Mas são ritmos que se aproximaram muito, né? Sim, se aproximaram sim, bastante. E eu percebo isso. Hoje o pessoal estuda mais, conhece mais os autores. Agora, a impressão que eu tenho, principalmente lidando com o público jovem, é que se perdeu a tradição de se ouvir um fundo musical em casa. Hoje em dia, o mundo é muito dinâmico e nós estamos muito Sem na dúvida. notícia, informação, seja do X, ex-Twitter, seja do próprio YouTube, né? Tu tem toda a razão. Informação.
E se perdeu aquilo que o meu avô tinha, por exemplo, chegava em casa e ligava aquele radinho que era o radião aquele de madeira. Que tocava as big bands. E tocava as big bands. Tanto é que, por exemplo, a última que tinha sobrado, nesse sentido que era a música da Guaíba FM. Terminou a Guaíba FM. Eu me lembro de quando era menor, de ir de Caxias à praia de Torres no verão e o carro tocando a Guaíba até lá, né? Aquelas músicas todas que a gente chamava música de consultório, né? Porque tocava na sala de espera do consultório. Isso foi uma coisa que eu resgatei dentro do meu consultório, né? Eu tenho um playlist para quase toda semana eu monto um playlist de jazz, né? E coloco ele dentro da sala do consultório. E eu anuncio, mais ou menos, ele num grupo que tem ali dos pacientes. E aí, às vezes, os pacientes entram na sala e e pacientes jovens. Está aqui, ó. Estou ouvindo aí. Estava ouvindo na sala de espera, porque lá tem uma televisão. Então, eles entram dentro do consultório e tem o playlist tocando. Né? E aí, às vezes, a gente quebra aquele gelo de consulta falando de música. Eu digo, estamos ouvindo isso aqui hoje e tal. Ele fez o seguinte, esse aqui é Chet Baker, esse aqui é Clifford Brown, né? A época é tal e tal. E aí é uma maneira também das pessoas, né, se despertarem para isso. O que a gente vê hoje que falta, né? Tem algumas rádios que ainda trazem alguns programas sobre e não tem mais rádio de música. Agora... Porque o papel da rádio, a rádio te obrigava a miscelânea, né? Hoje em dia o que acontece? Se tu entrar no Spotify, tu já vai procurar aquilo que mais te agrada, aquilo que tu tá com aquela ideia no dia. E o tal do algoritmo vai te abastecer só daquilo ali. E a rádio não, a rádio te obrigava a provar de outras coisas para dar... Fosse porque os caras estavam querendo te vender aquilo ou não, bom, mas te obrigava a escutar outras coisas. Sim, depois começou a ficar separado, né? Mas uma coisa que eu acho que é bem cruel hoje com essa rapidez com que as coisas acontecem, é um direcionamento para que as músicas sejam curtas. Quanto mais curta, mais suportável a música, né? Olha em que ponto a gente chega, né? Então, os próprios autores de músicas, né, são recomendados a encurtar ao máximo para que ela seja palatável para o público jovem. Porque eles não ficam, por exemplo, uma música de 4 minutos é uma eternidade. E sim, por exemplo, as redes, tu pega o próprio Instagram, é 90 segundos o reel ali, sinto muito, né? É tudo rápido. É tudo rápido. E outra coisa hoje, tu imagina alguém ouvindo um LP, né? Ou os nossos mais modernos CD, para nós modernos, né? Hoje, o máximo que tu pode fazer, e a gente fez isso no 4 em Ponto, é lançar EP. São 4 músicas, né? Para começar a aguçar as pessoas. Porque senão elas ouvem as 2, 3 e já trocam para outro, né? E quem faz isso são as playlists já mandadas pela plataforma. Então, hoje em dia, claro que a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Mas hoje fica inconcebível, por exemplo, e essa é uma crítica que eu tenho às vezes a músicos de jazz, né? Hoje, que querem gravar músicas de 4, 5, 6 minutos, né? E depois querem colocar isso para o público. Não teve uma boa aceitação, o pessoal não entende. Tu tem que seguir. O pessoal não está mais habituado. Esse é que é o negócio. Tem o hábito. Doutor Rizzo, mas vamos voltar um pouco para o passado, falar um pouco do passado, pincelar como é que uma criança de Caxias, que naquela época, né, era mais interior ainda, teve acesso à música e começou a se interessar por isso. Cara, e acabou virando músico. Porque teve negócio da banda marcial, ele vai ter que falar do grande amigo dele
influenciador de quem ele é fã. Incondicional. E fã, amigo e colega. Mas eu digo no primórdio, assim, de se interessar por música, o que a família ouvia? Era bandinha? Cara, o pior é que era o quê? Eu perdi meu pai muito cedo, cara. Eu tinha 6 anos. Foi em 1970. Ele era bem jovem, tinha 40 e poucos anos. Foi um infarto. E então, assim, a minha mãe não tinha muito aquela coisa de ficar ouvindo música em casa. Quantos né? irmãos? Nós somos em 3 e mais uma moça. Então, eu sou o mais novo de todos. O meu irmão, mais perto, tem 3 anos de diferença, que é o Júlio. Né? Que é músico. Então, a gente não tinha referência em casa, nenhuma de música. Aí que eu digo como é importante a educação, cara. A escola que eu fazia, que na época era chamada escola primária, né? Ela tinha uma banda marcial que precisava se renovar. Por quê? Porque a escola, essa do primeiro grau, ela não tinha segundo grau. Então era do 1º ao 8º ano. Então as pessoas saíam e iam para outra escola que também tinha banda. Então elas trocavam de banda, não ficavam mais naquela, né? Então, seguido vinha o pessoal da banda, e eu me lembro como se fosse hoje, eles entravam na sala de aula, durante as aulas, e falavam da banda. Falavam que eles precisavam de componentes, porque a banda não tem um limite de componentes, né? Tu vai, quanto mais, melhor. Me lembro muito da banda, uma das maiores que já teve no Rio Grande do Sul, é a banda do Colégio Gonzaga de Pelotas. Né? Foi uma das maiores do Brasil, assim, em termos de qualidade, era a nossa aqui de Pelotas. Tem a banda São João, que foi um marco, né? A banda aqui de Porto Alegre. O do Júlio de Castilhos. Também. A São João é mais perene, né? Agora ela está lá na Sojipa. Ela saiu do Colégio São João, mantém o nome, mas ela como é que é? Aportada lá na Sojipa. Mas aí aquilo chamou a atenção minha e do meu irmão, que já estava mais na frente, que também eles foram lá, que precisavam renovar a banda. E em casa nós chegamos com a ideia para a mãe, né? Dissemos, mãe, a gente foram lá e falaram da banda, a gente queria ir na banda, né? Eu disse, mas vocês não tocam nada e tal. Mas é assim mesmo, não, é para quem não toca nada. Mas e que instrumentos vocês vão tocar? Eu não sei, a gente vai lá ver, né? E aí o que tinha na época que precisava assim era trompete, né? Trompete e trombone. E o trombone era muito grande para nós. Então eu e meu irmão, que sempre fomos pequenos, fomos pro trompete, né? E aí tu aprendia com os alunos mais velhos, com as coisas, e tinha sempre um regente lá da banda e tal. Então tu aprendia aquilo muito arcaico, assim, não tinha aula de música, mas tu começava a ter uma evolução musical que não tinha na escola normalmente, mas nós, não, era um turno único, no outro turno a gente estava na banda. E aquilo foi mexendo com a gente, mexeu tanto. E corneta, tinha ou não? Não, na nossa banda não tinha. Depois de um tempo veio as trompas, mas na época era assim, não tinha nem tuba no início, era trombone e trompete de instrumento de sopro. Um monte de percussão, tinha umas liras e escaleta, que era aquela o teclado que tu sopra. Sim. Né? E era uma banda mista, né? Guris e gurias. E aí, aquilo a gente foi pegando gosto pela música, dentro daquilo. E aí se começou a ouvir coisas, né? Claro que as primeiras coisas que a gente ouvia eram os dobrados que se tocava na época e tal, mas começou a aguçar o ouvido para música, em geral, assim, né? E a gente fez muita amizade dentro da banda, era um grupo muito bacana, né? Que perdura até hoje, eu tenho amigos. O trompete, como é que é o bocal do trompete? Ele tem troca de bocal e ele tem palheta sim. e ele não, tem... Não, o trompete é um instrumento de metal, né? Ele tem 3 válvulas, que com essas 3 válvulas tu tem que fazer todas as notas da escala, né? E o bocal ele é também do mesma liga de metal do trompete, só ele é mais denso,
né? E ele tem um diâmetro menor. O fundo do copo varia, e é isso que muda o som também, né? Quanto menos fundo tiver o bocal, mais raso ele for, mais ele privilegia o agudo. Quanto mais fundo ele for, mais ele privilegia a nota mais escura, grave, né? Mas o ideal é tu ter o meio termo disso, né? Geralmente, assim, para te ter uma ideia, os músicos clássicos que tocam em orquestra, eles tocam com que a gente chama de bocal 1C, 1B, que são bocais mais fundos, né? Com um pouco de borda menor e tal, né? E às vezes tu é o chamado lead trumpet, que é o trompete que toca mais agudo em big band, assim, cara que só toca apitando, ele parece um apito, né? Aquele cara toca geralmente com um bocal mais raso, né? De 7, 8, 10, 12. Nós, réis mortais que fazem a música popular, assim, é 3C, 4C, 3B, que é o padrão, assim. Para um estudante, eu quero começar a estudar trompete, tu vai pegar um bocal 7C, que é o meio termo, né? Até tu criar a embocadura através do desenvolvimento da musculatura. Ele é um instrumento de sopro, né? Só que ele é extraoral. O saxofone, o clarinete, o fagote, o oboé, eles têm o bocal intraoral, né? Tu morde o bocal, né? Então ele faz vibrar, com o som vibra a palheta. O que a gente faz é transmitir a vibração através do metal, né? Então a gente emite como se fosse uma abelha, assim, quase inaudível, mas não é um instrumento realmente de sopro, né? Só se coloca vento lá dentro, né? E conforme, pelo que eu entendi, conforme a abertura e fechamento da válvula, ele dá a nota. Dá a nota. Mas é a composição delas. Uma por uma, ou tipo a flauta doce, que digita as 3 até o fundo, dá uma nota. Exatamente isso, né? Tu tem o dó, por exemplo, que tu larga ele sem nada. O ré, tu baixa a primeira e a terceira, né? Então tu vai indo, o mi é a primeira e a segunda, só que o lá também é a primeira e a segunda. Sim, e tu tem que ter uma memória muscular para saber quanto tu aciona da válvula. Geralmente isso tu pega muito rápido. O grande problema do instrumento, do trompete, ainda é a embocadura e tu ter a técnica de quanto ar tu vai jogar dentro daquele instrumento. Porque a coluna de ar é essencial, né? Se por exemplo, tem umas sumidades, né? Que nem quem nunca viu o Dizzy Gillespie tocando e parece um sapo, né? Que ele fazia aquilo lá. Aquilo é completamente errado tecnicamente. Completamente. Não se faz bochecha porque tu perde ar precioso que tu tá aí. Mas ele é um extraterrestre, né? Então ele não pode servir de base para te olhar aquilo e querer fazer igual, né? Não tem como, né? Então existe técnica, né? Tu tem que estar com essa musculatura, tu tem que direcionar o ar saindo da garganta para ele entrar. Tu consegue, desenvolvendo técnica e principalmente, né? Porque ele é um instrumento muito, muito traiçoeiro. A gente depende se o trompete está quente, se ele está frio. A afinação muda muito. Ele se tu parar 2, 3 dias de tocar, como eu estou agora, porque os meus estão em manutenção, né? Que a gente faz uma manutenção periódica anual, tu já sente quando tu pega. Tu tem que tocar todos os dias, nem que seja 15 minutos de um exercício, que existem métodos para isso. Mas tu não pode ficar sem tocar. E ele tem um abafador? Tem. Ou a vizinhança... Não, a gente lida... ouve junto e... Cara, isso evoluiu bastante. Na minha época de colégio, eu devia ser um inferno para a vizinhança. Imagina eu e o meu irmão tocando. Aprendendo. Cara,
Cara, eu tinha que mandar hoje uma carta para os vizinhos agradecendo a paciência, porque é muito irritante. É que nem bateria, porque é muito alto, né? Trompete não é brincadeira, né? O som é muito estridente, assim, e entra lá no fundo da tua orelha, né? Mas hoje, cara, como evoluiu isso? Eu tenho um equipamento em casa, que ele é também bem acústico, é um cilindro, todo dentro com aqueles esponjas tipo caixa de ovo, né? E ele tem como se fosse os pedestais de microfone, assim, tem 2. Tu toca dentro dele. Ele abafa em 70% o som do instrumento, sem te prejudicar, porque uma coisa é assim, existem surdinas de estudo que tu coloca na frente ali. Elas diminuem o som 80%. Só que, para te estudar e para te ter noção do que tu está tocando, tu tem que ter essa coluna de ar livre. E aquilo é um anteparo. Então, tu põe força demasiada, tu não ouve o som real. E esse é muito bom. Existe também, eu toquei muito tempo com surdina eletrônica. Que é o quê? É um aparelhinho, uma surdina completamente fechada, tu toca, não sai som nenhum. Mas ele tem uma entrada para fone de ouvido e tu toca e te ouve completamente aqui. Tu pode, inclusive, colocar um playback para acompanhar e tu pode tocar às 3 da manhã em casa, tranquilo, né? Mas eu meio que enjoei daquilo, né? E hoje eu tô com esse cilindro aí, que é desenvolvido por um brasileiro lá do interior de São Paulo, um músico, e funciona muito bem, assim, né? Claro que tem pessoas que, por exemplo, bateria. Eu toquei bateria, né? Um bom tempo. E aí a gente tinha os peles abafadoras ou a bateria eletrônica, né? Mas como dizem os grandes bateristas, a bateria eletrônica, se fosse comparado, né? Fazer uma comparação lúdica com a mulher, ele é uma boneca inflável, né? Então tu tem que ter a bateria acústica para tocar. Mas aí tu tem que ter né? Transformar um quarto do teu apartamento, da tua casa, num estúdio. Né? É diferente de vocês que tocam violão, guitarra, né? Que vocês podem colocar no amplificador, guitarra fazer dá para tocar baixinho. Né? Então, essa é a grande vantagem do instrumento elétrico, né? Muito bem, e aí estamos lá na banda marcial e chegou a experimentar outras coisas ou disse, não, o meu instrumento é... Cara, eu me apaixonei pelo trompete. Porque a gente tava comentando, quem tem vivência de banda marcial com instrumento de percussão, que foi o meu caso, tu entra lá pra tocar tarol, mas daí quando tu vê... Tu quebra um galho, surdo. Tu quebra um galho no surdo, aí outro dia tu quebra o galho no bumbo, aí outro dia caixa. Tu vai pra caixa, vai pra não sei o quê, quando tu vê, tu tá do prato, tu tá dominando uma grande parte. Toda coisa. E principalmente quando se fica muitos anos na banda, quando tu já tá no fim da banda, tu é meio que instrutor de todos, né? Entra um novo, te pega uma ensina o cara aqui como é que é a batida e tararará. Mas no sopro pra percussão, não, né? Não tem essa mistura. A gente nunca teve na banda a gente nunca teve palheta, né? Mas a gente teve o aporte, por exemplo, que foi uma coisa nova, que surgiu as tubas, né? Então, alguns que tocavam trombone foram se aventurar na tuba, se apaixonaram também pelo novo instrumento. Surgiram as trompas, que eram trompas pequenas com 3 pistos e tal. Alguns dos colegas do trompete foram para lá. O meu irmão, por exemplo, ele migrou para o trombone na banda. Se apaixonou pelo trombone, né? E eu nunca larguei o trompete na banda. Eu gostava demais daquele som. Demais, né? Para a infelicidade da minha mãe lá, que sofria com aquilo. Mas eu gostava demais, né? E eu dizia como a gente sofria, né? Porque a gente, claro, né? Os instrumentos eram velhos. Os instrumentos nacionais eram muito ruins, né? A qualidade, como é que a gente conseguia tocar com aquilo? E terminava, tu guardava lá e isso aí ia pegar semana que vem, né? Então a gente fazia milagres lá com aquilo. Então era interessante como a gente persiste, né? Fazendo uma coisa mais ou menos meia boca, né? Mas é aquela coisa da criança, né? Que está aprendendo a coisa. E de lá, cara, a gente foi ganhando gosto pela música.
E aí surgiram várias oportunidades de crescimento, né? Uma delas foi quando eu conheci o Fernando Costa, que hoje é meu parceiro da First Aid, é meu compadre, é um cara que eu conheço desde a infância, e ele era trompetista de uma outra banda marcial, que já tinha segundo grau, só que nós não tínhamos. Então nós saímos e eu migrei para aquela outra banda, né? E lá eu encontrei o Fernando. E tinha 2 trompetistas, um era o Fernando e o outro era outro Fernando que tinha lá, que tu parava, assim, era a primeira vez que eu vi um grande trompetista tocar. O cara tinha uma habilidade, cara, era uma coisa estúpida o que ele tocava na época, assim. Então foi o primeiro cara mesmo que eu vi ao vivo, que não era disco, que não era rádio, assim, tocando trompete de qualidade, assim, né? Ele tinha um trompete bom, né? Então eu digo, é isso que eu quero fazer, tia, sabe? Tá tão lindo isso, né? E aí eu fui conversar com ele, né? Como é que é e tal. Bom, depois de... Ele já tocava na Orquestra de Caxias, né? Nós tínhamos a Oscar, Orquestra Sinfônica de Caxias, e ele já tocava, era o mesmo maestro da banda, era da coisa. A banda era maravilhosa, a banda do Cristóvão de Mendonça. Foi campeã nacional também, teve muita coisa. E o Fernando, aí... essa amizade acabou me levando para a orquestra. Eu e meu irmão fomos tocar na orquestra. O Júlio já começando a estudar trombone de vara, daí não de piso. E a gente começou a tocar em bailes também, em conjuntos de baile, que foi uma grande escola, né? E isso eu estou te falando, eu tinha 15 anos, cara, né? E aí, já com a carteirinha da Ordem dos Músicos, para tocar em baile tinha que ter aval da mãe para frequentar aquele ambiente, né? Então, e a Orquestra Sinfônica? A Orquestra Sinfônica foi uma grande escola, cara. Porque era uma orquestra amadora, mas tinha músicos extraordinários, antigos, que eram de orquestras grandes do Brasil, que estavam aposentados, morando em Gramado, não sei onde, e vinham tocar. Então, as histórias, tu aprender a se comportar como um músico clássico, né? E aí aprender a teoria musical, né? Porque isso foi uma coisa que me chocou quando eu cheguei naquele Cristóvão de Mendonça lá do coisa. Todos sabiam ler, né? Fluentemente, e aí tu diz, eu preciso saber essa magia aí, o que é isso aí, né? Que é essa linguagem? Até então não tocava partitura, tocava por ouvido. Até tinha umas partituras, mas aí elas serviam mais de guia, mas tu não sabia onde é que estava o dó, o ré, o mi. Era só o que tu tinha que apertar, a gente colocava os numerozinhos em cima. Sim, provavelmente meio que dava para ter noção de quanto é que ia segurar no tempo. Exato. Se ia ser mais breve ou menos breve. Mas era muito ouvido, né? E aí tu vai para um lugar onde a coisa muda de figura, né? E a orquestra é uma escola de precisão, né? É a precisão ali, a precisão do som, da dinâmica, né? É o não errar, né? É o respeito total pela música. Depois, aí, quando tu vai para uma banda de baile, aí é outro departamento, né? Aí tu toca tudo que é ritmo, né? Depois veio os carnavais. Mas eu acredito que tem uma mistura entre esses dois mundos, não tem? Entre o mundo de tocar de ouvido e mais improvisado e o mundo de tocar com partitura. Sim, sim. Eu vou te dizer assim, ó, tu é músico, Jefferson, tu sabe muito bem que o músico não sobrevive se não tiver ouvido, cara. Sabe, a gente, por mais que tu estude tudo, o ouvido é essencial para a música, né? Tanto para a sensibilidade quanto para te saber onde é que tu tá andando ali, né? Então, o que interessa na música é o som, né? É tu interpretar aquele som, né? Aquela linguagem é a linguagem que, por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente não está lendo nada, né? Mas se colocarem aqui uma pauta para a gente ler, de um livro, de alguma coisa, a gente vai ler normalmente. Então, eu acho que a música é mais ou menos isso. A música clássica, tu ensaia aquilo e tal, mas tu também tem que dar a entonação do autor, né? Então, tu ouve a peça. Hoje em dia, eu acho, por exemplo, para que eu faça a reprodução do jazz, que eu gravei ali com o 4 em ponto e tal, eu ouvi muito aqueles autores, eu ouvi muito os intérpretes,
né? Para tentar pegar um pouco da essência deles, mesmo eu mudando um pouco o ritmo, dando a minha interpretação, né? Eu queria beber um pouco de onde eles tiraram aquelas ideias, né? Como é que eles reproduziram aquilo, tentar ver bem onde é que eles faziam toda a dinâmica da coisa, né? E isso vai entrando em ti. E aí tu consegue, de alguma forma, reproduzir. Não, e sou testemunha viva, porque o instrumento de corda, ele se presta muito por improviso. Sim, muito, sim. Ele muito, chama, né? Muito, ele chama o improviso. É. E não vou dizer que era chocante, mas era interessante de ver nos ensaios da FAMB lá, que a gente vai falar depois, aquilo que vocês diziam, não, mas para aí, aqui ele tá em 120 BPM, ele vai para 86 BPM, ele vai para não sei o quê, e por vezes até se brincava com isso, né? Sim. É a coisa de tu compor esses mundos, né? Porque eles acabam te regrando um pouco. E quando tu quer, por exemplo, né, voando um pouco assim, quando a gente fez agora um espetáculo da FAMB para teatro, que é uma mistura de teatro e música, que é a Trinca de Reis. E aí o que a gente pensou? Por exemplo, os arranjos de metais que a gente tem nessas músicas todas do coisa, eles são fiéis exatamente ao tom e ao timbre que se usava naquela época e que foi gravado por eles. Então a gente tem o maestro Renato Dalago, que faz as transcrições para os metais, né? Então a gente toca o arranjo original nos metais. Quem muda a música, que dá a vestimenta da First Aid, é o resto da banda. A gente definiu isso, os metais vão tocar o original, né? Então é aqui que sai a sonoridade original, né? Mesmo quando tu tocou com nós, né, que teve as músicas do Elvis, a gente tentou manter os metais originais, né? Conforme as gravações que a gente combinou que seriam a base. E isso dá uma força para a música, né? Porque ela mantém uma raiz, porque os instrumentos de corda, cara, como vocês dominam harmonia, né? E ela pode variar. É muito difícil tu segurar o cara da corda para ficar copiando o que era do disco ou o que era do coisa, porque vocês têm muitas opções. Não, e o cara da corda, ele se sente muito preso se ele tem que repetir aquilo, repetir. Não. E esses líderes, ele fica muito preso. Isso. E ele nem consegue repetir. Sendo bem sincero, cara, tu vai gravar, tu não consegue repetir igual. E mesmo nós, com metrônomo e partitura, tu não consegue fazer igualzinho. Eu te digo assim, para nós, cara, a gente achou a fórmula ideal quando tu pega, por exemplo, a bateria, eu nem digo baixo, o baixo também pode variar, mas a bateria e os metais mantendo a raiz fiel. Porque daí a gente consegue dar para o resto da banda a liberdade dela, porque tu tem a base segurando ali, né? A bateria é essencial, cara, para ela tentar imitar, no bom sentido, a gravação original ou a apresentação original que deu a base. Tá ali, né? batendo. E isso facilita muito todo o resto da banda, né? E os metais, quando a gente tem tudo definido, isso ajudou muito, porque nós 13, às vezes se junta a nossa banda, mesmo não sendo médico, como convidado meu irmão, o Júlio, a gente domina muito a leitura, né? Então, para nós fica fácil, né, juntar tudo aquilo, né? E eu ainda tocando com o cara que me inspirou a tocar trompete. Eu queria pegar esse gancho exatamente porque essa sempre foi a minha curiosidade e no camarim a gente não surge tanto assunto e é tanta animação, tanta euforia, porque tá todo mundo afim ali, a energia é tão alta que a gente não consegue saber disso. Mas tudo bem, mas tinha e tem o Fernando Costi, que depois fez medicina, né? Tu também fez medicina, mas daí surge um irmão que vira músico, vira maestro, vira um cara pra valer. Sim.
E como é que ficou essa troca? Porque até então, o irmão era um cara que nem tu, que tocava junto, se interessava, tocava um pouco melhor, um pouco pior, mas eu imagino que ali ele profissionalizou, deu um pulo. Assim. Nossa. E é muito bacana tu acompanhar isso, né? O Júlio foi um cara que ele nunca se desviou da trajetória de ser músico, cara. É impressionante, cara. Ele, na época, tinha outros empregos junto com tocar. Ele sempre procurou viver da música, né? E eu noto que ele gosta de tocar. Não ficar naquele formalismo. Não. Né? Assim, eu sou músico da OSPA, tarararão. Ele gosta de tocar na noite, ele gosta. De ir lá pro interior, lá tocar naquele lugarzinho. Ele fala sobre isso animado. Esse lado mais popular dele foi o que... O Júlio, eu nunca vi ele como exclusivamente um músico erudito, né? De novo, ele aprendeu muito com isso, ele estudou na escola da OSPA, depois de uns anos passou no concurso da OSPA, se efetivou e ficou 32 anos na OSPA, né? Foi professor, né? Ainda hoje porque agora ele dá aula na academia da OSPA, né? Não dá aula de trombone, ele é interessante porque a academia forma alunos, né? E ele dá aula de performance em orquestra. Como é que tu deve te comportar, como é que é a dinâmica das músicas, ele passa o repertório com o pessoal para ver como é que é. Bem interessante. E ele sempre gostou do popular, do jazz. Eles têm um grupo muito interessante, são 4 músicos de primeira grandeza, né? E eles montaram, faz mais de 20 anos, um grupo chamado Quarteto, que é um jazz regional, assim. Porque tu imagina, cara, é violão, bateria, gaita e trombone, né? E eles são muito queridos na Alemanha. Teve uma época que eles iam todo ano para a Alemanha, cara. Os caras adoram essa composição e o ritmo gaúcho. Porque eles fizeram uma junção do ritmo gaúcho com uma coisa mais jazzística, assim. Mas eles ganharam muito com isso como músicos em si. Tanto que o grupo se mantém performando e cada vez melhor, né? Então, a veia dele foi para isso. E eu acompanhei toda a trajetória. E eu tive uma coisa muito... Eu toquei até o 2º ano da medicina. Aí eu não consegui mais manter. Porque era muito sacrificante. Eu estava na fundação, né, porque eu fiz a faculdade de farmácia na URGS, e aí eu tinha horários mais livres, mas quando eu entrei na fundação, eu peguei uma virada de currículo. A farmácia chegou a se formar ou foi... Não. Eu terminei antes, eu fiz os 3 anos, são 3 anos e meio. Aí quando eu ia para o estágio, eu tive que optar pela medicina mesmo, né? E eu peguei o 1º ano do novo currículo da fundação, que condensava toda a teoria em 4 anos. Não tinha férias e tal. Em 4 anos. E 2 de internato. E aí eu tocava na orquestra de Caxias, lá não tocava mais baile, que não tinha condições. Mas a gente tinha ensaio durante a semana, saía um micro-ônibus aqui de Porto Alegre, indo para Caxias nos levar e voltava de madrugada. Cara, eu não aguentei. E tinha nos finais de semana, mas assim, não era todo fim de semana, mas tinha os 2 fins de semana por mês, tinha concerto. E tinha as provas, né? E tinha uma porção de coisa. E aí eu fiquei 20 anos sem tocar trompete. Porque... Ele guardado lá? Ou chegou, vou até vender isso aqui, eu não quero mais saber. Depois do 1º ano, um dia eu peguei ele e cada vez eu ia tocando menos. Por isso que eu disse da ingratidão do trompete. E eu toquei, cara, era horrível. Eu estava pior do que quando eu comecei a tocar. E aquilo me deu uma mágoa, cara. Sabe? De eu fazer isso com o trompete e fazer isso comigo, né? Então eu disse assim, eu não quero mais tocar. Né? Porque eu não tenho como manter a performance. E eu estava desmotivado porque eu não tinha onde tocar. Eu tinha que tocar em casa. Eu morava numa república com mais 5 estudantes de medicina.
todos se matando de estudar, cada um num ano. Eu ia tocar como? Aí... Que ainda atrapalhava os outros. aí vendi e meio que me afastei, assim, eu vivi a música através do meu irmão, né? O Fernando fez o contrário, ele conseguiu tocar durante todo o tempo de faculdade e levando, depois ele fez residência, né, em cirurgia geral no Conceição e foi para o Rio de Janeiro fazer oftalmo. Nesse período da residência ele largou, né? E ele tinha algum problema de dentário, assim, ele colocou aparelho naquela época. Aí... Que ele não podia tocar mesmo, então ele deixou. Mas quando ele voltou, depois da residência, ele voltou para trabalhar em Caxias. A primeira coisa que ele fez foi retomar o trompete. E retomou em alto nível. Ele voltou melhor do que ele era. E ele foi... aí já começou a criar... se criou a orquestra da UX, né? Já profissional, e ele fez concurso e passou para a orquestra da UX. Ele foi primeiro trompete da orquestra da UX por muitos anos. Tocava num quarteto também, que era da quinteto de metais da universidade. Chegou a trabalhar na rádio da universidade. Ele tinha um programa programa que ele me disse, eu fazia um plantão do rock de música clássica. Ele fazia de música clássica. E ele nunca largou, né? E eu voltei para música na bateria. Na bateria. Eu disse, não vou me aventurar no trompete, não tem condição, cara. E a banda da bateria era antes da FAMB era a... Breaking Band. Breaking Band. Tá. Era uma mistura de advogados, médicos, tudo junto ali, né? Era uma banda, essa sim, era rock na veia, muito rock gaúcho, né? Muito TNT, né? E aí a gente tocou uns 3 anos, assim, né? E aí veio em 2016 uma ideia, né? Que era fazer uma banda médica, né? Com o pessoal lá do Moinhos, na maioria. Tal. E eu tocava bateria. Só que o cara que eu cheguei pra ele e disse... eu vou contar agora a história sobre a visão dele, porque ele me contou desse cara que ele vai falar, o Marcelo Kern. Esse. Diz que foi te ver... E ele tocava bateria, mais ou menos, segundo ele. Foi te ver e tu disse... Tu vai ser o baterista da banda que eu vou formar de médico. Aí eu disse, mas como assim, ele disse, como vai ter 2 baterias? Eu digo, não. Tu vai tocar bateria, eu vou fazer trompete. Aí ele disse, tu toca trompete? Eu digo, tocava, né? Mas vou... Aí a primeira coisa que eu fiz, cara, quando a gente montou a coisa, e a primeira formação, eu me lembro, era eu, trompete, mas assim, né, cara, me pelando de medo de voltar a tocar, ainda mais se apresentar em palco. Mas aí eu fiz o correto, né? Primeira coisa que eu fiz, falar com meu irmão. Isso que eu ia perguntar do irmão. Disse, Júlio, como é que eu faço para voltar a tocar trompete? Ele me olhou e ainda estava na OSPA, né? Ele disse, deixa comigo. Aí ele me trouxe um método que se chama Maggio, que é um método de trompete. Olha a história, cara. Ele disse, olha, esse método aqui, o Chet Baker utilizou quando ele foi espancado por uns traficantes, porque ele não pagou. E ele perdeu todos os dentes e teve que colocar prótese. E ele... Como é que ele ia tocar? Ele tinha que começar do zero, né? E ele usou esse método. E tu vai tocar aqui, o warm-up só, agora, vai tocar 15 minutos por dia, te fixa nisso aqui, tempo tal. Eu digo, tudo bem. E eu cumpri a risca o que ele me falou. Cara, em 1 mês, o som já era... um som melhor, eu acho, do que eu tinha quando eu tocava, né? E foi evoluindo, assim, e ele em cima, cuidando. E aí eu já fui também me empolgando, comprando instrumento bom, né? Porque nunca tinha tido oportunidade de ter um instrumento de profissional. E aí vai mudando as coisas. E aí entra o Coste, né? Que aí, contato com ele, ele não tocava na banda ainda, né? Mas a banda já tinha formado? Já tinha formado. Porque daí foi o Kern, tu... O Cassiano.
O Cassiano intensivista. Já entrou o Daniel, ou não? Não. Aí era o cirurgião, o De Carli. O De Carli, O De Carli era nosso guitarrista. Até hoje tem gente que me pergunta, a FAMB é a banda do De Carli? Eu digo, não. Era. Era, mas não é mais. E o De Carli, assim, ele estava numa fase de viajar muito por causa das cirurgias para obesidade e tal, e ele tinha... E ele, cara, ele adorava ir tocar, né, cara? Ele adora ainda hoje. Eles têm, né, uma banda antiga já, né? E aí ficou o Cassiano, ele, o Kern, o De Carli, eu... Tinha o André, que era um saxofonista, que ele era intensivista também, sax tenor. E no vocal era o Urbano. O Urbano, eu não sei se tu conhece, é um médico. Ele era intensivista, hoje é médico do trabalho. Eu não conheço ele pessoalmente, mas conheço, tem vídeo dele. Sim. Ele cantando na FAMB, inclusive. Isso, aí ficou essa formação. Em agosto de 2016, a gente fez a primeira apresentação no Sgt. Peppers, né? E... Era na Dona Laura ainda nessa época? Não, era já era na Quintino. E aí, a gente, quando montou a banda, a gente se determinou a uma coisa. A banda vai ser beneficente. A gente só vai fazer evento beneficente, né? E aí fechou, né? Foi tudo muito bom. E aí, claro, aquele repertório mais clássico, né? Tocando as músicas mais... que a gente se garantia ali e tal, fazendo os arranjos... E a banda foi evoluindo. E aí, claro, no meio do caminho tu tem as perdas, né? Que aí o De Carli não conseguiu, ele ficou um ano e não conseguiu ficar. Era muita viagem e tal. E aí, aquela coisa, né? Como é que a gente ia ensaiar sem guitarra, né? Como é que tu marcava Às vezes marcava lá, tem um show tal dia, né? Mas aí, eu vou estar viajando. Aí entrou o Daniel, né? Só que daí entrou o Daniel e o Regis. Entrou 2 guitarristas. Né? E aí eles dividiam os solos e base, e aí o André saiu também. O André não conseguiu ficar. Aí entrou o César, né? E aí em 2018 já puxamos o Fernando, né? E o Fernando adorou, porque ele tinha largado a UX, a orquestra, né? Ele não aguentava mais o compromisso, aquelas coisas todas, né? Aí eu falei, vamos tocar com nós. Aí ele tinha sofrido uma perda grande, nós sofremos uma perda grande familiar na época. E ele inclusive, acho que isso aí foi o último educador. Sim. Que eu não sei se vai ou já foi ao ar. Já foi ao ar. Se falou sobre isso. Que é o luto, né? E aí... aquela coisa, né? A banda tá aí para abraçar todo mundo. Aí ele entrou na banda. Aí foi já deu um up ali, né? Para mim foi muito bom. Então ele faz o primeiro trompete, eu faço o segundo e flúgel. Aí continuou o César ali. Aí nós começamos a profissionalizar os arranjos. Que aí a gente pegou o Renato Dalago para escrever, né? E aí já entrou, um pouco depois ali, o Urbano teve que sair da banda, né? Por problemas profissionais também. E aí entrou a Gabriela. Né? Gabi era residente de medicina interna do Moinhos, né? E foi uma grata surpresa, né? A Gabi é uma grande cantora, né? E aí a gente já tinha também, teve uma época que participou o Brode, né? Que era intensivista lá no hospital. Ele entrou como percussionista, ficou um tempo, depois teve que sair também. Tem o Miguel Gus, que está desde o início. O Miguel já estava desde o início também. Toca harmônica. Harmônica desde o início. E aí a gente começou a fixar mais em blues, algum rock ali, né? Por causa... Hoje, o que a gente faz? A gente divide entre apresentações em bares, né? Sgt. Pepper, Sixteen, que aí tem um repertório Fez a Henriques não faz muito tempo. Aí vem o outro que é... a Trinca de Reis. Que é os shows para teatro. Né? Aí a gente tocou em Tubarão, em Caxias, na Henriques, né? Então, o ano que vem nós vamos fazer 10 anos de banda. E até a gente está programando uma boa festa em agosto, né? Que seria
a gente está vendo coisas aí que são bem interessantes para fazer uma grande festa, né? Inclusive chamar os De Carli, todo mundo para participar, né? Tu também, que tu tem um pedaço também, né? De participação especial na nossa banda. E nós vamos matar a saudade agora, 18 de outubro. Dia do Médico, como é que é? Não é Rock Doc? Como é que é? Henrique's Doc Festival. Isso São aí. 4 bandas médicas, né? Vai ser bem, bem interessante. Isso aí. Vai ser bem, bem legal, cara. Uma coisa que é um assunto mais xarope, e eu não quero terminar o programa em baixa, mas a gente até conversou em off, se tocava ou não tocava nesse assunto, mas chegar à conclusão de que talvez fosse importante, porque talvez tenha gente nos assistindo e que tenha sintoma e nem saiba do que se trata, que é a doença de Meniere que apareceu na sua vida. Quando é que isso começou? Cara, começou entre 10 e 15 anos atrás. Começou de uma forma meia súbita, assim, né? Eu um dia, muito bem, eu estava em casa e tal, comecei a ter uma vertigem, né? Que era labirintite até então, né? Mas uma labirintite muito esquisita, porque o zumbido era uma coisa terrível, assim. E outra coisa, labirintite... De uma hora para outra. De uma hora para outra, cara. E assim, não sei se vai se lembrar dessa informação, tava vendo televisão ou assim, acordou com aquele negócio. Acordei se lembra com aquilo. disso? Acordei com aquilo. Eu acordei por estar todo... E o que me chamou a atenção é que a labirintite, geralmente a pessoa deita para dar uma acalmada. Eu estava deitado. E isso me preocupou bastante, tanto que eu fiz todos os exames possíveis e imaginários. A primeira coisa que a gente vai atrás é neurinoma diacústico, algum tumor do gênero. Graças a Deus não tinha nada na época, mas eu fiquei... Que outra coisa que chamava atenção era tu ficar um mês. Eu fiquei um mês com vertigem. É uma coisa animal, assim. E aí depois a vertigem foi passando e ficou um zumbido que te impedia de dormir. Só no ouvido esquerdo. E aí aconteceu a coisa estranha, assim, que foi... Porque até então eu não tinha o diagnóstico. Aí o zumbido deu uma diminuída, mas a audição se foi do ouvido esquerdo. Aí tu imagina para tocar como é que era a coisa. E aí, né... fazendo todos os testes Mas até coisas, então não tá fazendo tratamento lá, vamos de corticoide, porque... Era a coisa normal ali, né? Tu tá com labirintite, né? Uma labirintite, como eles dizem, atípica, CRM mas... positivo, né? Que só acontece em médico, desse jeito durar tanto tempo. E aí, o Geraldo, meu otorrino, né? Geraldo Santana, daí parou, fez todos os exames, não, vamos ver esse troço aqui. E aí, quando eu fiz uma nova audiometria e tal, cara, ele abriu um livro e colocou minha audiometria do lado, assim. Ele disse, olha aqui, tiraram uma cópia da tua audiometria e colocaram no livro, né? Aí eu olho em cima, síndrome de Meniere. Né? Aí tinha tudo, assim, para ser. Que é uma hipertensão... linfática, endolinfa, né? Da cóclea. Do canal auditivo interno, onde tem os ossículos, aquelas coisas todas. E aí não sabe muito bem a origem dessa tralha ali, né? Só que tu não recupera tu consegue deter os sintomas, normalmente, mas tu não consegue voltar a ter a audição normal ali, né? E é um problema sério para te corrigir. Num ouvido só. Só num ouvido. E esse é o grande problema de tu corrigir a audição de um ouvido só com o aparelho. Porque é difícil tu igualar o ouvido humano, né? Então, a gente ainda está, apesar de todo esse tempo, eu faço acompanhamento com o Geraldo, a gente está protelando o uso de aparelho. Uma coisa que eu fiz, né, que tu até presenciou isso, que hoje eu só toco com monitor, né? Dentro dos estúdios eu tenho que ficar separado, porque o som misturado muito alto, e isso acontece às vezes em cima do palco, ele desperta a tontura e o zumbido.
E aí eu não consigo ficar no ambiente. Então eu tenho uma monitorização in-ear, né, bem dentro, assim, para deixar bem separada a coisa. E eu consigo daí lidar com isso. Mas não foi fácil, assim. Tem uma coisa, a minha audição ela melhora um pouco quando vem a vertigem. Aí não adianta, né? Aí estão me ferrando. Mas então, assim, ó... E a vertigem é de não conseguir trabalhar. Ou já se acostumou e... Aí é que tá. Chega um ponto e que é tu meio acostuma. que como se tu fosse trabalhar bêbado e... um tinha uma bêbado coisa que não tem... no consultório que eu ficava atendendo, procedimento não dá para fazer. Mas eu ficava atendendo no consultório e ficava me segurando aqui. O brabo era quando tinha que levantar para examinar o paciente. Então eu contava antes para ele, eu estou enfrentando tal coisa e tal, porque tu levanta como um bêbado, né, da cadeira. Então eu meio que assustava os pacientes. Eu digo, eu vou levantar, eu vou estar cambaleando, mas não pensa mal de mim, né? Por favor. E aí a coisa vai. Hoje eu com esses aparelhos e tal, eu consigo, né, com essa monitorização, tocar normalmente, assim. Eu já adaptei essa perda auditiva, né? Eu me acostumei com ela. Volta e meia, eu tenho algumas crises maiores de zumbido, que elas me alertam. Quando o zumbido está muito alto, que ele me tira o sono, que aí tem um método espetacular que tu pega um radinho dessintonizado e deixa do lado da tua cama, assim, e aí tu consegue dormir, porque as ondas se sobrepõem. Que coisa! E tu dorme. Tem hoje aplicativos para isso, mas eu vou no velho e bom radinho, né? Tu pode colocar um fone de ouvido, né, e tal, mas eu deixo ele no... Isso. E aí tu desliga. Ele desliga. Quando tá muito alto o zumbido, eu sei que se eu for para um ambiente, por exemplo, eu vou assistir um show, ou vou num bar que tenha muita gente falando alto com som alto, ou vou ensaiar, vai dar vou tocar, vertigem. Vai dar vertigem. Então é melhor, acho que até tu presenciou uma vez que a gente estava ensaiando. Teve que parar. Cara, ia me dar uma coisa, assim, é insuportável. É um troço assim que tu não tem coordenação para aquilo. Então essa monitorização, investir nisso, assim, para mim foi vital, senão eu teria parado de tocar, né? Mas para não terminar na baixa... Na baixa. O que vem por aí com a FAMB? Tem o dia 18 de outubro na Henriques. Tem o dia 18. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser aberto a todo o público. Todo o público. O que vai se fazer? Ele vai ser um dia do médico, para prestar homenagem aos médicos, então é um show para os médicos, mas é para a comunidade também. Porque vai se abrir tipo 19 horas na Henriques e vai ter food trucks lá, vai ter uma série de coisas. Daí 20 horas começa o show, são 4 bandas, né? Vai ter a presença, né, muito legal do Magro do Bonfa. Sim. Me fugiu o nome dele, mas que gafe. Já vai. O Magro do Bonfa vai ser o nosso manager lá da noite, porque nas trocas de banda ele vai, né, fazer algumas piadas alusivas ao dia do médico aí e entreter o pessoal, né? Então ele vai ser o nosso cara do show mesmo, né? Vai ser um show de humor entremeado com a música. E aí a última banda vai ser a First Aid, né? E o último momento será o momento Elvis. Vamos reviver o momento Elvis. Que resposta! Né? E aí vai ser um dia bem bacana. Vão ser 4 bandas, 2 bandas, um intervalinho, né? Para voltar a encher os canecos lá festivos, e mais 2 bandas, sendo a First Aid com o Jeff Presley encerrando a coisa. E fora este projeto... A gente, esse ano ainda, a gente está prevendo, agora eu estava fechando a data do dia 27 de uma quinta-feira, 27 de novembro, nós vamos tocar no Sixteen, a nossa tradicional festa de Natal, né? Que é uma época que tem muita festa. Nós vamos fazer esse ano para o IVS, que é o Instituto Vida Solidária, que atende crianças vulneráveis, né?
E aí nós vamos fazer essa festa de Natal, vamos também ter convidados aí, estamos planejando coisas. E mais uma festa beneficente. Essa da Henriques também vai ser beneficente. Vai ser R$30 o ingresso, todo destinado para o Instituto Vida Solidária, né, que atende essas crianças, que fica naquela vila do lado da Henriques aí. Então, o que tem planejado para esse ano é isso. E lá Caxias, que sempre tem... Caxias vai ser o ano que vem, né? Em maio já tem a data, inclusive eu não estou lembrado agora se é 15 ou coisa parecida, já está tudo acertado. E aí a gente volta... E o hold mais rápido do mundo, Piquet Coelho. O Piquet não está mais com nós, que ele está muito cheio de trabalhos, né? Então, o Piquet virou pintor, aí... Não, é multitarefas. Voltou a ser hold, e aí é baterista, Isso, aí agora ele está com o projeto da banda dele, mais holding, e como ele trabalha com o Tom e o Croco... E bota os vídeos e parou de fumar, e não sei o quê. Pelo menos ele está fazendo essa campanha aí, que é muito promissora, né? Vamos ver como é que vai. E a nossa ideia o ano que vem, que é o ano dos 10 anos, né? É também fazer um show especial aqui em Porto Alegre e também fazer mais uma gravação de EP, provavelmente com músicas aí da Trinca de Reis, né? Então vamos ver, tem planos. Lá na Tec Áudio mesmo, é o plano. Na Tec Áudio. Aí, Tec Áudio é a então nossa casa. Já vamos fazer propaganda do Jimmy, que não é Jimmy de Jimmy menor. Um dia ele vem aqui contar essa história. Jimmy menor, o Jimmy tem história. Barbaridade. Meu caríssimo doutor e amigo e colega, Dr. João Marcos Riso, muitíssimo obrigado pela oportunidade de lhe entrevistar mais uma vez. Ansioso pelo outubro aí. Vai ser legal, cara. A gente se divertiu muito, né, com aquelas coisas. Quem nunca viu o Jeff Presley em ação, não perca. Não perca, porque é um final apoteótico de show, cara. Esse cara vai pro meio do público. Se alguém que encarna o Elvis Presley, é esse aqui, cara. Vai ser muito legal, vai ser bem divertido, e eu acho que para as famílias também, né, para as famílias dos médicos, todos vamos ver se a gente consegue divulgar bastante aí para o pessoal contribuir e se divertir. Vai ser num sábado, né? Esse ano, 18 de outubro, cai num sábado, então... Quem não tiver de plantão, né? Porque médico não tem. Não, mas e quem tiver, troca e o outro não vai daí. Então hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, porque estamos depletados da questão do instrumento, mas o programa não perdeu a grandeza com esse monte de histórias que a gente teve a oportunidade de partilhar, e até seguindo a nossa função de médico, o alerta da população. Então, desse jeito, eu me despeço de vocês, que são o motivo de a gente estar aqui fazendo o programa. E convido já vocês a estarem presentes na semana que vem para mais um Plantão do Rock. Boa semana, beijo no coração.